Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Juninho vai ao CT e assina contrato de 4 anos com o Flamengo. Felipe Luiz aprova 2 contratações no Flamengo para criar novas lideranças. José Mourinho aprova e Fenerbahçe da Turquia prepara oferta de 50 milhões de reais ao Flamengo por Ayrton Lucas. Palmeiras tenta atravessar Felipe Luiz e Flamengo por contratação midiática. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O atacante Juninho assinou o contrato com o Flamengo na manhã dessa quarta-feira no Ninho do Urubu. O primeiro reforço da gestão da era BAP custou 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual, e assinou um contrato de 4 temporadas. Juninho realizou os exames na última terça-feira no hospital aqui na Barra da Tijuca e, após o laudo ser enviado à delegação dos Estados Unidos, o jogador foi aprovado e ficou livre para assinar o seu contrato. Ele foi ao Ninho do Urubu pela primeira vez nessa manhã, justamente para assinar os documentos. Juninho conheceu as instalações e fez uma rápida atividade na academia. Seguindo os trâmites normais, falta a assinatura do BAP e do Karabag. O presidente do Flamengo viaja nessa quinta-feira para os Estados Unidos, onde vai representar o clube no evento da FIFA do Mundial de Clubes. Após as 2 assinaturas, o jogador poderá ser anunciado e o rubro-negro dará entrada no Bira e no BID da CBF. O planejamento prevê que o Juninho fique no Ninho do Urubu até a delegação do Flamengo voltar da pré-temporada dos Estados Unidos. O atacante não vai ser integrado ao time que jogará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca lá no Nordeste. Enquanto o Everton Cebolinha foi cortado da viagem do Flamengo para os Estados Unidos para concluir a sua recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo, o Arrascaeta seguiu normalmente com o grupo para Gainesville, nos Estados Unidos, onde atacou até de goleiro, mas o meio uruguaio ainda não está no mesmo nível físico dos demais colegas e faz uma pré-temporada à parte em solo americano. Depois de passar por uma artroscopia no joelho direito no fim do ano passado, o agora camisa 10 rubro-negro está seguindo um cronograma especial de treinamentos, com controle de cargas e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, pelos fisiologistas e pelos preparadores físicos do clube. O objetivo é que ele se recupere 100% e reduza o risco de ter uma outra lesão. Nesse cronograma individualizado, o Arrascaeta costuma sair um pouco antes do final dos treinamentos. Na última segunda-feira, por exemplo, na parte final da atividade com o elenco, ele fez um trabalho à parte com o preparador físico. No treino aberto dessa terça-feira, que reuniu aí cerca de 1.000 pessoas no estádio de Ben Hill Griffin, o meia saiu mais cedo para o vestiário e depois voltou para interagir com os torcedores. No caminho para o recondicionamento físico, acompanhado pela comissão técnica, a tendência é que o uruguaio tenha um controle de minutagem também nos primeiros jogos do elenco principal do Flamengo. A ideia é preparar o camisa 10 para chegar 100% na final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, às 16 horas, horário de Brasília, no Mangueirão, em Belém. Revelado pelo Flamengo, João Gomes pode se tornar reforço de um dos maiores clubes do futebol europeu. O brasileiro, desde que assinou com o Wolverhampton da Inglaterra, vem se consolidando cada vez mais como destaque na Premier League. Agora, o João Gomes pode partir para um novo desafio na Europa, porque, de acordo com o Football Insider, o volante é uma das prioridades do Manchester United. O clube quer fechar um acordo para a contratação do volante ainda nessa janela de transferências que vai até o dia 31 de janeiro de 2025 lá na Europa. Vivendo uma situação complicada na Premier League, o time comandado pelo Rubem Amorim busca por reforços e analisa algumas opções que possam ter um preço não tão alto. O João Gomes se encaixa no perfil,
mas o clube ainda pode enfrentar outros concorrentes. Desde que desembarcou no futebol inglês, o João Gomes, que hoje está com 23 anos de idade, já tem 70 partidas. No período, apesar de ser um jogador com aspecto principalmente defensivo, o João Gomes ainda fez 5 gols e deu 3 assistências. Vale lembrar que em janeiro de 2023 o Flamengo acertou a venda do João Gomes para o Wolverhampton da Inglaterra. Agora o mais querido está perto de receber cerca de 3,740 milhões de euros, cerca de 23,3 milhões de reais, pela negociação do volante. Lembrando que a transação no total ficou em 18,7 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais na cotação da época. Pelo menos é isso que diz a demonstração financeira publicada pelo Flamengo ainda em 2023. Naquele documento, o mais querido afirma que a última parcela da venda do João Gomes ao Wolverhampton vence agora no dia 31 de janeiro de 2025, ou seja, no final desse mês. Maravilha! A vingança já começou contra o tal de Zenit da Rússia por tudo que ele fez para não vender na época o volante Claudinho para o Flamengo. A diretoria rubro-negra recusou categoricamente a proposta que o Zenit da Rússia fez pelo lateral Wesley. O Zenit ofereceu 7 milhões de euros, 43 milhões aproximadamente, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo, por outro lado, decidiu nem abrir negociação com a equipe russa após olhar os valores ínfimos. Vale lembrar que o Flamengo renovou o contrato com Wesley na metade dessa temporada de 2024. Agora ele tem vínculo até o final de 2028 e tem uma multa rescisória de 1,1 bilhão de reais. E por isso recebeu uma valorização da diretoria e voto de confiança para as próximas temporadas. A renovação do Flamengo com Wesley aconteceu justamente depois do clube recusar uma proposta de 15 milhões de euros, 13 milhões fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus do Bournemouth da Inglaterra. A ideia do Flamengo foi clara: aumentar a multa rescisória do jogador para receber ofertas maiores nas próximas janelas de transferências. No futebol brasileiro, o mercado da bola segue em alta, ainda mais que algumas equipes vão começar ou já começaram seus estaduais, podendo fazer uma análise sobre a necessidade ou não de mais novidades em seus plantéis. No caso do Flamengo, algumas investidas estão sendo analisadas, mesmo depois de confirmar a chegada do Juninho, que estava no Karabag, justamente para ocupar a vaga deixada pelo Gabigol. A questão é que, além de chegadas, alguns jogadores podem sair. Nesse momento, o favorito a se despedir do Flamengo é o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que foi aprovado pelo José Mourinho no Fenerbahçe da Turquia. Segundo informações do portal turco Fotomak, os turcos sabem que os cariocas esperam receber no mínimo 8 milhões de euros pelo jogador, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual. Por conta disso, está sendo preparada uma proposta que pode chegar já nos próximos dias, justamente com os moldes financeiros exigidos. Vale lembrar que o lateral tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Antes titular, o lateral agora passou a ser apenas uma opção no banco de reservas, perdendo a sua vaga desde a chegada do Alexandro, mas é considerado nos bastidores um excelente reserva imediato, tanto que uma oferta de empréstimo feita pelo Grêmio foi literalmente recusada. Vale lembrar que Matias Vinha, outro que disputaria diretamente a posição com os dois acima citados, segue se recuperando da grave lesão no joelho e só deve voltar aos gramados no segundo semestre. Aí eu te pergunto, por 50 milhões de reais, você venderia o Ayrton Lucas? Coloca aí! Beleza, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente vai crescer o canal bonito, e eu te agradeço por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, e pronto, rapidinho, você me ajudou demais, muito obrigado! Segundo o portal Bola VIP Brasil, o técnico Felipe Luiz aprovou as 2 contratações, tanto a do Danilo quanto a do Jorginho, pelo fato de acreditar que a dupla possa ser de boas lideranças no plantel, perante jogadores que já estão no nosso grupo.
O Gabriel Barbosa, Fabrício Bruno e o Davi Luiz eram jogadores importantes dentro do vestiário. E o Jorginho e o Danilo já foram capitães em seus clubes e seleções e podem sim ajudar muito a comissão técnica. O lateral direito Danilo está perto de acertar a rescisão do contrato com a Juventus. Nos próximos dias, ele deve acertar com uma nova equipe e pode ser aqui no Brasil, justamente no Flamengo. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio garante que o lateral da seleção já tem apalavrada a rescisão de contrato com a Juventus da Itália, restando apenas a formalização desse acordo. Ele estaria decidindo entre o Flamengo e o Napoli para jogar. Jorginho é um nome que agrada a todas as partes, mesmo com 33 anos. Com o Felipe Luiz, o volante se encaixa no estilo de jogo que pensa o treinador. Negociações com o jogador já foram abertas e estão caminhando muito bem. Obrigado pelo acerto com o volante. O Jorginho vai ter uma reunião em Londres com a diretoria do Arsenal ainda nessa semana para bater o martelo. Vale lembrar que o volante já tem um acerto de 3 anos de contrato com o Flamengo e o seu salário também já foi divulgado. De princípio, ele também foi oferecido ao Palmeiras, que não se mostrou interessado. Mas, conforme informações recentes do mercado da bola, a diretoria paulista tenta se impor diante do Flamengo na tentativa de atravessar mais uma vez o rival no mercado da bola. O grande obstáculo do Palmeiras vai ser convencer agora o jogador. Jorginho já conversou diretamente com o Felipe Luiz e ouviu do treinador sobre pontos de importância e como vai ser o seu dia a dia no Flamengo. Portanto, as chances do Jorginho voltar atrás e optar pelo Palmeiras em relação ao Flamengo são muito remotas. De toda forma, nos bastidores, o clube paulista tenta atrapalhar a vida do rival carioca. Há 2 motivos que separam o Jorginho do Flamengo: o Arsenal e a família dele. Na Inglaterra, o volante tem contrato até o final da temporada e, na vida pessoal, a esposa dele tem dúvidas sobre vir morar aqui no Brasil. As conversas nos bastidores seguem e há pressa, tanto pelo lado do Palmeiras quanto pelo lado do Flamengo, por uma definição do jogador. Caso o Jorginho assine mesmo com o Flamengo, ele vai receber R$1,5 milhão de salários por mês, isso sem contar com bônus por títulos conquistados e metas atingidas. Ao todo, o Flamengo gastaria com ele algo em torno de R$54 milhões. Felipe Luiz é o grande entusiasta da contratação do Jorginho e entende que ele pode ser bastante importante para o seu esquema de jogo. José Boto vem conversando com o meio-campista e também se mostra muito otimista para concluir essa negociação. Aí eu te pergunto, você está animado com a chegada do Jorginho ao Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia dos abraços. Bora lá! Alô, meu amigo Celso Silva, de Boa Vista, Roraima. Alô, meu amigo Itainã Ribeiro, da aldeia Boca da Mata, em Porto Seguro, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Hernani Souza. Alô, torcida do Flamengo de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carmecilton de Novaes. Alô, flamenguistas do Nordeste da Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José da Silva. Alô, flamenguistas de Macapá, no Amapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, de Belfor Roxo, terra do Gerson Coringa, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Tito Arouche, de Fortaleza. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Valber Vasconcelos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Mauro Sérgio Rodrigues Nunes, novo membro do nosso canal. Muito obrigado pela preferência. Alô, meu amigo Sandro Ludgero, carioca que mora no norte de Minas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wellington Oliveira. Alô, amiga Aldelena. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de coração. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!